Olha agora o que eu vou te falar, preste bem atenção sobre o que eu vou te falar agora, sobre um versículo que eu ouvi umas 100 vezes na minha infância. Acredito que você também tenha ouvido falar muitas vezes. É o versículo que está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 24. Está escrito bem assim: Jesus diz: é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Quantas vezes eu já ouvi esse versículo e quantas vezes eu já me impedi mentalmente de desejar a prosperidade em virtude da explicação desse versículo. E agora eu vou explicar para você o que realmente ele representa, o que realmente ele significa. Toda vez que nós lemos ou ouvimos falar desse versículo, as pessoas entendem que a agulha, naquele contexto, é aquela agulha que as pessoas fazem, né? Costura, crochê e outros trabalhos. Mas naquele contexto, ou melhor, no contexto judaico, agulha não significa ou não representa, agulha não simboliza aquela agulha de tecer. Mas eu vou explicar para você algo que vai transformar o seu entendimento em relação ao camelo e em relação à agulha. Entenda que muitas das vezes a Bíblia ela nos traz ensinamentos que em partes são literais e em partes eles são simbólicos. Esse versículo, propriamente dito, ele representa exatamente isso. Então, quando Jesus diz sobre o camelo, ele está dizendo de forma literal. É realmente aquele animal que anda e é muito comum em regiões desérticas. Mas quando ele entra e fala sobre agulha, ela não representa a agulha de tecer. Agulha nada mais é do que um buraco pequeno, uma portilha ou uma porta pequena. E eu vou explicar eu vou explicar para você o que é isso. Em Jerusalém existiam muitos portões. Os muros eram muito altos, eles cercavam a cidade. E existiam algumas passagens para que as pessoas pudessem acessar essa cidade, acessar Jerusalém. Essas passagens eram protegidas por grandes portões, portões muito grandes e muito fortes. Mas dentro de cada portão existia uma portilha, é uma porta bem pequena. Para que utilizavam-se essas portas? Para que pequenas caravanas pudessem passar e principalmente em momentos de guerra e em momentos noturnos, para que não colocasse em risco a cidade. Os portões grandes eram fechados e as pequenas portas eram utilizadas para trânsito de pessoas. Mas e quando chegasse uma pessoa que possuísse um camelo? Os guardas não iriam abrir um grande portão apenas para uma pessoa passar. Eles diziam para essa pessoa passar pela porta pequena, ou pela portilha. Então, como que um camelo poderia passar por essa porta? E aqui vai a chave que vai transformar a sua mentalidade. O camelo tem como passar. Por isso que Jesus ele não diz que é impossível um camelo passar, mas ele diz: é mais fácil um camelo passar. Então, como o camelo faz para passar pela portilha? Duas coisas. O camelo precisa abaixar a cabeça e o camelo precisa passar a portilha sem carga, passar a porta sem carga. Esse versículo ele é muito mais que literal, ele é simbólico, porque Jesus representa a porta e o camelo representa as pessoas que precisam passar a porta. As pessoas precisam cruzar esse ambiente para acessar o ambiente eterno, saem do ambiente passageiro, saem do ambiente que não é eterno, essa vida, se aproximam de Jesus e através dele acessa um ambiente eterno, de vida eterna. Jesus é a porta. Para você passar por ele, para mim passar por ele, eu preciso exatamente fazer as duas coisas que o camelo precisa fazer. Eu preciso aceitar que cargas que eu trago nessa vida ficarão nessa vida.
e elas não valem mais do que a minha salvação. Eu preciso deixar as cargas aqui. Eu preciso entender e aceitar, estar disposto a deixar as cargas aqui e passar a porta sem as cargas. E outra atitude, eu preciso abaixar a cabeça. Para passar a porta, eu preciso de humildade. Eu preciso aceitar que eu preciso da porta e eu preciso deixar as cargas. É só isso. Então o rico, para acessar o reino de Deus, ele precisa estar desprendido. Ele não pode estar preso às coisas que são daqui. Ele precisa estar disposto a qualquer momento, abrir mão de qualquer carga e acessar um ambiente de humildade para acessar essa porta e entrar na cidade do Deus vivo.